A gente está no alto da serra, resquícios daquela última tragédia que aconteceu aqui em fevereiro desse ano, dia 15 de fevereiro. Logo depois, dia 20 de março, também teve chuva forte nessa localidade. Só que eu vou trazer um detalhe para você entender o que acontece em Petrópolis. Miltinho, mostra essa água aqui, que está descendo direto. Você está prestando atenção nessa água aqui, ó, que está passando basicamente por dentro do posto de gasolina, aqui, tá, Isabelle? Essa água aqui vem do alto desse morro aqui. Vira para mim, Miltinho, aqui, por favor. Olha só. Essa região aqui, Isabelle, em fevereiro, né, quando aquela tromba d'água bateu em vários morros aqui de Petrópolis, tudo isso desceu com várias casas, foram arrastadas e levadas aqui. Você tem aqui à esquerda do vídeo, ó, que era uma construção que ficou desse jeito. Você está vendo isso aqui. Só que ontem, Isabelle, na hora daquele temporal forte, novamente essa região aqui virou uma verdadeira cachoeira, onde desceu muita terra, muita pedra. Toda essa terra que está aqui no chão, ó, isso aqui estava dentro do posto de gasolina que está ao meu lado aqui, Isabelle. Eles tiraram. Aqui, ó, no chão, eles fizeram essa pequena contenção aqui para que a água ela não entre ali no posto. Esse problema aconteceu em fevereiro e o temporal de ontem voltou a acontecer. Lá, Miltinho, tenta mostrar naquele morro lá, essa parte de vegetação, um morro ali, Isabelle, olha só. Você está vendo ali? Nesse trecho ali, descia muita, mas muita água. Vai virando para sua direita, Milton, para aquele outro morro ali, por favor, à sua direita, naquele outro morro, para mostrar para Isabelle Benito, que também, quando a água forte bateu, ela fez aquilo dali no morro, ó. Ela vem descascando e levando tudo para baixo. Jerônimo, chega aqui, por favor. O Jerônimo, ele é dono de uma loja que fica aqui, o Geraldo, dono de uma loja que fica aqui em frente, de venda de carros. E na tragédia de fevereiro, você, por muito pouco, não morreu aqui. E ontem, quando começou a chover e descendo tudo isso, o aguaceiro forte aqui, qual foi a sensação que deu? A sensação foi a mesma de 15 de fevereiro. Foi tristeza, entendeu? Isso tá acontecendo direto. Qualquer chuva que dá em Petrópolis agora, infelizmente, acontece isso. E na nossa cabeça vem tudo que passou no dia 15 de fevereiro, entendeu? É muita água. Sinceramente, a gente não sabe mais o que fazer em Petrópolis, entendeu? E essa água toda que vem descendo, o Miltinho vai mostrar pra vocês ali, ó. Essa água toda que vem descendo, desde fevereiro isso tá assim? Tá sim, porque o pessoal da obra tá fazendo um serviço lá em cima, travando as pedras, só que não fizeram captação das águas. Então, ou seja, a água tá descendo de uma maneira volumosa e chegando aqui embaixo. Ou seja, vai descer mais coisa e nós não estamos vendo, sinceramente, uma melhoria, entendeu? E, sinceramente, estamos todos apavorados em Petrópolis, tá? Geraldo, muito obrigado. Geraldo, muito obrigado. Aqui é pertinho da Rua Tereza, Isabelle. Lembrando que o governo do estado, tá, Isabelle, está fazendo obras em vários pontos aqui. Nesse local, a gente preferiu parar aqui também, até para te mostrar, porque já tem muito ferro aqui, pessoal trabalhando, o pessoal da obra trabalhando. Saiu daqui caminhão, daqui agora a pouco, para ir para o outro lado aqui, que foi muito atingido da outra vez. Só que aquela situação, são 10 meses, mais de 240 pessoas morreram somente aqui em Petrópolis no temporal de fevereiro e logo depois, em março, novamente choveu muito forte. O problema é que toda vez que chove forte, muitos locais em Petrópolis são alagados. E locais onde tiveram deslizamento de terras ficam assim, ó. Desse jeito. Ontem isso aqui virou uma verdadeira cachoeira. Olha o trabalho, ó, tem um trabalhador lá em cima, ó, descendo a escada, sobe com terra, com ferro, vai lá pra cima, desce isso tudo aqui. É o governo do estado trabalhando aqui, Isabelle, só que tem muita coisa pra fazer e aqui chove toda hora. Isabelle. Ó, só pra ver a escadinha que o Miltinho tá mostrando, Caio, dá pra ter uma noção da dificuldade que é o trabalho de rescaldo um ano depois, tamanha tragédia de Petrópolis, né? Você vê a imagem, é muito no alto, é muita terra, é muito terreno instável. Até pela própria segurança do trabalhador, é preciso tomar cuidado. Isso é um trabalho lento, porque você está falando de terreno instável, das intempéries do céu. Agora, essas imagens que a gente está mostrando de alagamento e não deslizamento, ainda bem, porque caiu um forte temporal. Agora, uma coisa eu quero entender. A gente está falando de trabalho de encostas, no qual se existe risco mesmo, porque são terrenos íngremes, com vegetação muito forte. Você não sabe se embaixo tem só terra ou se tem pedra, o que também em algumas determinadas regiões dificulta ainda mais, porque o volume de escombros fica muito maior. Agora, não é só isso. É também um problema histórico de escoamento de água por aí, né, Caio? De escoar a água.
Tanto é que, ainda bem que não se teve uma tragédia, Deus me livre ainda pensar no que se passou há 10 meses, mas as imagens são impressionantes. De mais uma vez, você ter ruas alagadas, com fortes correntezas e todos os pontos aí, ó, com pelo menos até a roda dos carros, como essa imagem que está na tela para vocês, e rios subindo rapidamente. Lembrando que uma das cenas mais fortes da última tragédia foram os ônibus levados fortemente por um dos rios da cidade que cortam a cidade, né, Caio? Com certeza, e pessoas chegaram a ficar desaparecidas e famílias desesperadas com uma situação como aquela. Então, para quem viveu aquela tragédia em fevereiro e logo depois em março, você consegue imaginar naquele temporal, as pessoas vendo Petrópolis mais uma vez debaixo d'água, gera aquela insegurança e aquele medo. E outro detalhe, Isabelle, isso que a gente está mostrando aqui nesse ponto onde nós paramos, essa água aqui está descendo dessa forma desde fevereiro deste ano. Logo depois que tudo que estavam aqui, várias casas com carro, desceram e foram arrastados. Aqui são os trabalhadores, né, que prestam serviço aqui para o governo do estado. Eles não pararam de trabalhar desde a hora que a gente chegou aqui, sobe essa escadaria toda, desce, leva peso e desce. É um trabalho árduo que tem que ser feito aqui. A gente percebe que nessa parte de contenção, as ferragens que vão ser utilizadas aqui, ó, olha a grossura do ferro aqui, tá, Isabelle? Toda hora sai um caminhãozinho levando equipamentos para outros lados, só que a gente percebe que 10 meses se passaram, Isabelle, e essas obras, elas estão indo a toque de caixa, só que demora muito. Só que aqui em Petrópolis, como Teresópolis e grande parte da região serrana, toda vez que chove forte, a chuva vem destruindo tudo. E aqui em Petrópolis, da hora que nós chegamos até agora, já choveu, já teve nevoeiro, o céu ficou encoberto, agora o céu abriu novamente e fica assim. Ontem, o pessoal daqui da obra que está aqui, ó, esses rapazes estão aqui, me contaram o seguinte: antes do temporal, o tempo estava assim, aberto com sol, tá vendo? Do nada veio uma nuvem muito escura, tomou conta do local, caiu aquele temporal e do nada eles viram tudo começando a descer aqui, aquele desespero, um corre-corre, as pessoas achando que novamente a tragédia podia acontecer aqui nessa região do Alto da Serra em Petrópolis e nas demais localidades aqui, como Morro da Oficina, entre outras localidades aqui em Petrópolis, Isabelle. Para Caio, tem que se repensar também uma outra coisa. A gente fala, e eu acho que a gente não vai por outro lado, de pensar mais forte sobre essa questão. E é uma questão de pública, é uma questão de autoridade, mas é uma questão de sociedade. A gente também tem que repensar algumas situações em que você tem políticas públicas e pensamentos de sociedade de uma população que cresceu muito nos últimos tempos, né? Uma população, a gente não pode ter a mesma realidade de política habitacional, que já é difícil de acontecer, ou de saneamento básico, que também é difícil de acontecer em qualquer parte, tanto é que a gente fala isso direto, mas também não parar para repensar o aumento da população em determinadas cidades, seja aqui no Rio, ou seja, o crescimento demográfico dessas regiões e os planos não serem atualizados. A gente precisa repensar que Petrópolis tinha esses canais e eram escoamentos, e mesmo assim se tem registro historicamente na década de 50, 60, 70 de alguns alagamentos, mas não se tinha esse número de habitantes, não se tinha esse número de resíduos. Hoje a gente produz muito mais lixo do que na década de 90, por exemplo. Na década de 90 você não tinha 1/3 da produção de lixo. Então a gente não só tem que falar aqui sobre obras de contenção, sobre algo físico, mas repensar as políticas, tanto aqui no Rio como em qualquer outro lugar, como Petrópolis, que a gente está falando agora, do aumento do número de pessoas, o aumento do comércio. Olha as lojas que a gente está falando. Essa localidade que você está, por exemplo, e a imagem que a gente está mostrando aí é uma nova construção, um novo shopping, entendeu? Desse estudo em que a gente está falando de uma cidade que já sofria por ser geograficamente colocada dentro de uma serra, que é o óbvio, você vai ter sempre morros e encostas. Por outro lado, o crescimento do número de pessoas muito maior em relação ao que existe como saneamento, como obras que é por baixo. Não é só contenção, né, Caio? Não é só obra aparente que a gente vê visualmente. É estudo em cima do que é a realidade das cidades hoje. Só que esses estudos, Isabelle, já foram feitos há muito tempo atrás. Só que muitos governantes que já passaram, por exemplo, por aqui, deixaram esse tipo de obra que já deveria ter sido feita de lado
preferindo agir em outro lado. Aí, quando vem a tragédia, ela não perde tempo e vai destruindo tudo que está por ali. Um detalhe que o próprio Geraldo apontou aqui, ele falou o seguinte: Caio, essa água aqui está descendo nesse ponto há 10 meses. Em outras localidades aqui em Petrópolis, a gente vê também onde tiveram, né, essa parte de deslizamento de casas que acabaram desabando, Isabelle, vendo muita água descendo. A água que eles deveriam fazer algum tipo de trabalho para que ela fosse represada, desviado desse curso para que o trabalho pudesse ser realizado. Só que a gente volta a falar, estamos falando da região serrana. É muita vegetação, a parte alta, muitas nuvens, chuva basicamente todos os dias. Isso também acaba dificultando o trabalho. Para você ter uma ideia, essa água toda que está aqui, parece só água, né, Isabelle? Ela vai levando essa terra aqui bem devagarzinho. A gente chegou olhando o ralo aqui da rua. Quase todo dia o pessoal da prefeitura tem que fazer um trabalho para desobstruir os ralos, porque ele fica cheio de terra. Quando chove forte, se o ralo ele também está cheio de terra, automaticamente o que acontece? Todas as ruas começam a alagar e é problema para a população. Isabelle, é muito investimento que tem que ser feito e tudo mais. Aquela questão de infraestrutura é importante, sim, mas a gente sabe que muitas das casas que acabaram desabando nessa região, eu vou pedir para o Miltinho voltar para mim e mostrar aqui esse ponto aqui. Por exemplo, ó, essas casas aqui estão todas interditadas, tá vendo? Então, elas já deveriam ter sido demolidas, mas o trabalho ainda demora. O medo das pessoas aqui ontem é que essas casas, pela quantidade de chuva de ontem, pudessem vir abaixo, atingindo aqui em frente da gente, ó, onde tem agência de carros. Mostra pra mim, Miltinho. Tem um prédio aqui, onde tem uma loja. O pessoal daqui estava com medo. Uma das imagens que nós conseguimos foi feita aqui do alto desse prédio, onde a pessoa estava com medo de tudo vir lá de cima e atingir novamente essa região aqui. Essa rua, em fevereiro, ficou com terra e carro espalhado quase até uns 400, 500 metros. E as pessoas não querem viver esse drama novamente, né, Isabelle? Voltamos com você no estúdio. Caio Alex, eu só quero entender uma coisa, assim, eu já vou te liberar, eu só quero entender uma coisa. A gente está vendo as imagens aí, água vertendo do chão, não é só que vem do morro. Essa imagem aí que você tá no ao vivo mesmo, gente. A imagem que o Miltinho focou agora é água que... Olha só, não é do chão, deixa eu mostrar pra você. Me não fala é do chão, de onde isso é. aqui é porque essa água aqui, ela tá vindo lá de cima. Ah, tá, eu vi essa imagem. Isso aqui é aquele que todo posto tem. Olha a força da água, Isabelle, que parece que é do chão, mas não é. Essa água vem lá de cima, ó. Mostra ali, Miltinho, ó. Ela vem lá de cima. Nossa, eu achei que tava minando do chão. Ela vem lá de cima. E ela não para. São 10 meses com água descendo aqui. E essa água vai levando pouca terra, tudo mais. E quando chove, você já sabe, o fluxo de água aqui aumenta. Ontem virou uma verdadeira cachoeira. O medo dos moradores e lojistas aqui é que as casas que estão interditadas aqui pudessem desabar e causar uma nova tragédia. É o medo aqui do Alto da Serra, Morro da Oficina e outras localidades de Petrópolis. Como eu te falei, a gente já viu aqui o governo do estado e a própria prefeitura fazendo trabalhos. Só que já são 10 meses e os problemas estão acontecendo. Vamos voltar janeiro, fevereiro, momento de muita chuva, verão e o medo de que uma nova tragédia possa acontecer nessa região. Isabelle Benito. Obrigada, Caio Alex, falando ao vivo, direto de Petrópolis.